Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um Papo de Discípulo. Que Deus abençoe muito a sua vida nessa noite. É um prazer ter todos vocês que vão chegar hoje aqui, vamos aquecendo já. Deus realmente nos abençoe muito nessa noite, amém? Você que entra aqui no Instagram, seja bem-vindo ao Papo de Discípulo dessa segunda-feira, hoje, dia 12 de abril. Deus abençoe muito a sua vida. Vamos falar de de dois assuntos importantes. Vamos falar sobre Deus, né? Sobre os seus atributos, continuar falando sobre os seus atributos e uma experiência muito boa para nós. Saber e falar sobre os atributos do nosso Pai, ok? Daqui a pouco a gente vai começar, vamos só aquecendo, vamos ouvir uma boa música, vamos falando do áudio, como é que tá. Bruno, Deus abençoe muito a sua vida, meu irmão. Você vai chegando, vai falando, você tá ótimo o som, se tá bom, se a imagem tá boa, né? Tirando a feiura. Né? Muito bom estar aqui com você nesta noite de segunda-feira. Temos que estudar a palavra do nosso Deus. Muito bom mesmo. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Tem um pastorzão amigo meu que fala isso. As pessoas estão falta de conhecimento bíblico, conhecimento sobre Deus. A gente está, parece que o cristão muito preocupado com ele mesmo, esquecendo um pouquinho de como está a vida com Deus, né? Que joia, vamos ver aqui. Compartilhar. Não sei se a Amanda está compartilhando. Se não, vou pedir para minha esposa aqui compartilhar, amor, a live já lá nos grupos da igreja. Por gentileza, faz esse favorzão para mim. Obrigado, Bruno. Muito bom. É que ele falou que o som tá bom. Larissa, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos. Muito bom estar com vocês aí. Casal abençoado aí por Deus. E a música é boa? Tô pelo Face da igreja, página da igreja. Uns 2 minutinhos a gente vai entrando no nosso assunto. Hoje, dentro do tema Crescendo no Conhecimento de Deus, hoje vamos falar da onisciência e sabedoria do nosso Deus. Ok? Voltamos aqui com o nosso Instagram. Quem tá aqui hoje? Eu estou com o casal, agora com a minha esposa junto também aqui. Do meu lado direito aqui o meu filho. Está me dando todo o apoio que eu preciso nesse momento. Muito bom. São quase, hein? Mais 1 minuto. Muito bom, estamos chegando aí. O povo agora. Acho que agora entra mais rápido o povo. Quem mais chegou aqui? Vamos ver. Se alguém me deu uma boa noite. Muito legal, muito bom. 8 horas. Vamos lá? Queridos, vamos começar esse nosso papo hoje. Deixa eu desligar a música aqui.
Música boa, né? Eu gosto de música boa, música instrumental, uma bela guitarra. Isso é muito bom. Muito bem, queridos, hoje nós vamos falar sobre a sabedoria e a onisciência de Deus. Um assunto importante. Eu acredito que não vai ser extenso o nosso papo hoje. Eu não acho que é muito difícil esse assunto, acho que é um assunto simples, tranquilo, mas de fundamental importância para o nosso crescimento, desenvolvimento e também para o nosso relacionamento com Deus, ok? Então, pegue seu caderninho aí, pegue seu bloco de notas, vai anotando. Tem dúvidas, põe as dúvidas aqui nos nossos comentários, manda para mim pelo WhatsApp também, posteriormente, se for o caso, eu também respondo. É sempre um prazer poder compartilhar, responder para você, tirar suas dúvidas. Isso é fundamental para que a gente possa expandir o nosso conhecimento sobre Deus, ok? Vamos orar? Deus bondoso, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de estudarmos a Tua Palavra e, ao estudarmos ela, reconhecermos ali o Senhor e aquilo que o Senhor quis revelar de Ti mesmo. O Pai, dá-nos inteligência, dá-nos a perfeita e plena compreensão dos Teus atributos, para que nos relacionemos contigo a partir de quem verdadeiramente o Senhor é e nunca, Pai, a partir de um conceito nosso, humano ou falso, de Ti, ó Deus. Ajuda-nos na nossa caminhada, Pai. E se há em nós pecado, se há em nós falha, nos perdoa, nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Chegou aqui o Natan, Josuel, Deus abençoe sua vida, meu irmão, grandemente. Roseli, já falei. E Jonas, talvez, está lá também, né? Vamos lá. Irmãos, quando a gente fala do conhecimento de Deus, nós chegamos à conclusão de que esse conhecimento nunca pode ser esgotado. Ou seja, Deus sempre vai continuar sendo um mistério para nós, apesar de todo o estudo e esforço que nós fizemos. Por quê? Porque nós só conhecemos de Deus aquilo que Deus revela de si mesmo e aquilo que a nossa capacidade intelectual consegue discernir. Deu para entender? Pastor, por que Deus não revela-se plenamente em toda a sua glória? Lembra que ele fala para Moisés, você não pode ver toda a minha glória. Isso é algo que você, humano, por ser pecador e falho, não conseguiria suportar e nem compreender. Vai além da nossa compreensão humana, né? Tem uma frase na teologia que é assim: um Deus compreendido não é Deus, né? Um Deus que eu consigo compreender plenamente, ele se igualaria ao ser humano, ao indivíduo. Dá para entender isso? Então fica impossível conhecer a Deus. Mas ele, na sua graça, na sua misericórdia, no seu grande amor e com o desejo e intuito de salvar o homem, ele se revela de uma forma plena e possível o homem compreender em Cristo Jesus, para que nós o vejamos e conheçamos. Mas lembre-se, nós estudamos domingo, ele se esvaziou, né? Mas em Cristo reside todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus, certo? Só para a gente introduzir um pouquinho o tema e retomar, voltando um pouco lá atrás, a ideia do conhecer a Deus. Isso é muito legal a gente não perder. Muito bom. Onisciência de Deus. Basicamente, a palavra onisciência, ela é comumente usada para definir que Deus sabe tudo. Deus é onisciente, Deus sabe tudo. Mas isso é muito simples. Vamos tentar aprofundar um pouquinho mais nessa terminologia ou nesse atributo de Deus, não é? Quando falamos de Deus, de um Deus onisciente, estamos falando que ele possui o conhecimento perfeito de todas as coisas. Entenda, ele conhece perfeitamente tudo e todos. Ele conhece perfeitamente a si mesmo. Ele conhece perfeitamente
toda a sua criação. E isso em todos os tempos. Isso é muito legal. Deus conhece tudo perfeitamente no passado, no presente e no futuro. Você fala, mas como assim se o futuro não aconteceu? O futuro não aconteceu para nós, porque nós não somos, nós estamos no Cronos, nós temos um tempo cronológico. Deus não tem. Para Deus tudo já existe, já existiu. Para Deus tudo foge da nossa capacidade de falar como isso é possível. Não dá para saber. Fato é que nós não podemos olhar e dizer que Deus é limitado ao futuro e que o futuro o surpreende. Ele conhece o futuro, ele conhece o que vai acontecer, certo? Mesmo porque ele também governa todas as coisas existentes. Tudo faz parte da sua criação, não é? Nós vamos falar num futuro aí sobre o Deus Criador. Mas o que é legal é isso, é entender que Deus conhece tudo perfeitamente em todos os tempos. E isso de forma imediata e sem esforço. Não é? A Roseli pôs aqui que o Jonas está estudando. Que bom, Deus abençoe o estudo do Jonas aí. Deus não precisa estudar. Deus não conhece porque ele estudou todas as coisas, como nós, que para adquirir conhecimento temos que estudar. Deus conhece porque isso pertence a ele, em sua essência. Todo o conhecimento lhe pertence em sua essência. Então ele conhece tudo, em todos os tempos, imediatamente, sem esforço, de forma simultânea e exaustivamente, certo? Tudo. Ele diz a Bíblia que Deus sonda o coração do homem, esquadrinha. Essas palavras falam de cavar o mais profundo do indivíduo, ali trazer à luz toda a informação sobre o ser humano. Bom, isso nos faz então pensar de uma forma bem tranquila, bem simples, que não há nada oculto para Deus. Né? O salmista diz: se suba aos céus, se desça ao mais fundo abismo, se voo nas asas da alvorada, ou seja, não tenho como me esconder de ti, não tem como ocultar algo de Deus, não tem como enganar a Deus em termos de conhecimento, né? Não dá para ludibriar a Deus, não dá para jogar, Edna, Deus abençoe, não dá para jogar com Deus, né? Porque Deus tudo sabe e nada lhe está oculto. Uma frase interessante dentro do conceito da onisciência de Deus é que não há diferença entre o conhecimento de Deus e a realidade. Já tinha ouvido essa frase? Não há diferença entre o conhecimento de Deus e a realidade. Essa frase, ela nos faz pensar que a realidade presente, ela existe em Deus, certo? Toda a realidade, presente, passado, futuro, ela de certa forma, ela existe plenamente em Deus, ok? Espero que a minha linguagem esteja sendo entendida por você. Né? Fico preocupado sempre com a minha linguagem. Ou seja, então não há diferença de quando alguém diz para você assim, você não sabe do que eu estou vivendo. Você não tem o conhecimento do que estou vivendo, porque você não está dentro de mim, você não sabe o que eu estou sentindo, você não conhece a minha realidade. Não é isso que a gente fala um para o outro? Nós não conhecemos. Aí você diz a seguinte frase: só Deus conhece a minha realidade. De fato, só Deus conhece a sua realidade. A questão toda é se você, se eu, confiamos realmente que Deus conhece toda a minha realidade, vista o grau de ansiedade e estresse que ficamos a partir da nossa realidade, como se estivéssemos sozinhos lidando com a nossa realidade.
né? Como se estivéssemos sozinhos e que Deus não estivesse presente na nossa realidade, né? Eu estou tentando ajeitar aqui a melhor posição da câmera aqui. A minha esposa que manja dessas coisas hoje não mexeu aqui na minha câmera, então eu que estou ajeitando. Deu para entender isso, gente? Essa é uma verdade que deveria nos causar grande conforto, né? Grande paz, ou seja, se Deus conhece todas as coisas, Ele conhece plenamente a minha realidade, então o que eu estou vivendo está às claras para Deus. Os meus sentimentos estão às claras para Deus. Os meus desejos mais íntimos, as intenções mais profundas do meu coração, as boas e as ruins, Deus conhece, porque Ele é onisciente. Gente, isso é algo tão interessante, tão maravilhoso, né? Porque às vezes, vamos falar um negócio aqui legal, às vezes nós nos surpreendemos com as nossas intenções. Você já se surpreendeu? Você queria fazer algo, sei lá, o bem para alguém. E você tinha plena certeza de que o seu desejo era simplesmente ajudar aquela pessoa, sem esperar nada em troca. Aquilo para você era um sentimento puríssimo. E aí você vai e leva uma cesta básica para aquela pessoa. É um exemplo bem simples. E aí a pessoa diz, você diz para a pessoa, e aí você acha que isso supre a sua necessidade, está feliz? E a pessoa olha para você e diz, mas você não fez mais que a sua obrigação. Aí você diz para mim, pastor, eu me sinto mal. Aí você começa a analisar o seu coração e perguntar, por que eu me senti mal? Se quando eu fui, o meu sentimento era tão somente de ajudar, porque eu senti em mim que isso era meu dever. Ajudar. E eu disse para alguém lá atrás, olha, eu vou ajudar porque isso é meu dever, é minha obrigação ajudar. Aí você olha para a pessoa diz para você, mas você não fez mais que a sua obrigação, você se sente mal. Aí você descobre que lá no fundo, a sua intenção era outra. A sua intenção era receber um retorno, receber um agradinho, um obrigado. Nossa, que maravilhoso. Você disse que era a sua obrigação fazer, mas quando o outro diz, você se descobre que não era isso que realmente você acreditava. Deu para entender a ideia de intenção? Que e a Bíblia fala disso, né? Percebe como o nosso coração é enganoso? Ele joga com a gente e a gente não se conhece assim plenamente, mas Deus, Ele conhece essa primeira intenção que eu não conheço sobre mim mesmo, Ele conhece. Ele sabe que vai chegar lá na hora, né? E a coisa vai apertar. Quer que eu dê um exemplo sobre Jesus? Vamos dar um exemplo sobre Jesus? Pedrão, lembra do Pedrão? Pedrão era top. Apóstolo Pedrão chegou para Jesus, Jesus falou assim, eu vou morrer, todo mundo vai me deixar, vou ser crucificado, todo mundo vai me abandonar. O que o Pedro falou para Jesus? Eu não. Você acha que Pedro olhava para si e via engano nele? De maneira alguma. Ele fala aquilo com total honestidade, com total verdade. Ele fala aquilo de uma forma, com plena convicção de que ele jamais deixaria Jesus. Certo? Porém, quando chega na hora H, bom, Jesus fala, porque Deus sabe todas as coisas, né? E Pedro, cara, eu conheço o fundão aí do seu coração, e eu sei que lá no fundão você vai me negar.
E é o que acontece, porque Deus conhece a intenção. Que legal isso, não é? Vamos lá? Ele não apenas sabe todos os fatos, isso é muito legal também, entender sobre a onisciência. A onisciência, ela vai além de saber todas as coisas, mas Deus consegue interpretar ou compreender com perfeita sabedoria todas as coisas. Tudo sobre a sua criação, especialmente. Ele sabe também agir perfeitamente na história e instruir os seus neste caminho. Isso é algo maravilhoso. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente algo a mais sobre isso. Mas olha que interessante isso. Ele sabe de todos os fatos. Ele não só sabe de todos os fatos, mas ele consegue interpretar, ele consegue fazer a perfeita leitura dos fatos e agir de forma perfeita nessa história para um bem maior. Nós vamos ver isso e sabe instruir perfeitamente os seus filhos, o ser humano nesta história, nesse caminho, no momento em que estão vivendo. Irmãos, isso para nós é atual. Nós precisamos nos apegar, nos firmar na onisciência e na sabedoria de Deus. Deus sabe como devemos lidar nessa pandemia, porque Ele sabe quando ela começou, Ele sabe o que estamos vivendo hoje, e mais, Ele sabe o que vai acontecer lá no futuro. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Buscar instrução em Deus é o mais inteligente que nós podemos ser. Mas vamos para o primeiro texto. Vamos lá em Hebreus 4, capítulo 4, versículo 13. Hebreus 4, versículo 13. Esse texto, ele é a conclusão de um recorte, né, que é menor aí, que é quando ele fala ele está falando da palavra de Deus. Primeiro ele fala da ideia, do conceito do descanso de Deus, né? Fazendo uma analogia com o povo de Israel, que por não conhecer a Deus, olha que interessante, vê se você anda comigo aqui. O povo não entrou no descanso de Deus, o povo de Israel. Por quê? Porque o povo não confiou que Deus sabia todas as coisas e que Deus tinha plena sabedoria. O povo não confiou na palavra de Deus. Deus falou para o povo, vai lá, entra lá e que vocês vão conquistar aquela terra. Eles chegam lá, tem gigante, Deus fala, bom, então vocês vão dar 40 anos, porque vocês não estão botando fé na minha palavra. Eu sei do que eu estou falando, Deus está dizendo. Eu sei todas as coisas. Ah, tem gigante. Isso não pegou Deus de surpresa. Deus sabia que tinha gigantes lá, né? Podemos concluir até que Deus pôs os gigantes lá. Deus pôs os povos que estavam lá. Eles estão lá por governo de Deus, por soberania de Deus. Mas Deus disse que eles iriam lá e iam conquistar a terra, mas eles não confiaram na sabedoria e na onisciência de Deus, certo? Então, diz o texto, eles não entraram no descanso de Deus. No verso, olha comigo, 11, ele diz, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Ele fala agora do descanso eterno em Cristo Jesus, né? Na eternidade com Cristo Jesus. Ou seja, Deus disse que Jesus falou que vai voltar. Jesus falou que vai buscar a sua igreja. Irmãos, a palavra, se ele disse, está dito. Né? Não importa, mas como é que isso vai acontecer? Mas como que Jesus vai voltar e vai resgatar as pessoas? Deus sabe o que faz, fala e que faz. Ele é soberano e ele é onisciente. Olha o que mais ele diz. Aí ele fala da palavra. Porque a palavra de Deus é viva e mais, é eficaz. Se ela é viva, ela jamais morre, ela jamais se desatualiza e ela é eficaz. Certo? O que ele disse está dito. Tão eficaz que ela é como uma espada que corta dos dois lados e penetra, entra no mais profundo e divide alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir, lembra que nós falamos? Conhecer, compreender claramente as
os pensamentos e os propósitos do coração, as intenções, aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Mas eu quero me ater ao verso 13, olha comigo aí o verso 13. Nada em toda a criação está oculta aos olhos de Deus. Tudo está descoberto, exposto. Quem chegou aqui? A Bila, Deus abençoe, o Bila, Deus abençoe. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Bom, isso aqui é muito interessante, né? Eu, quando fazendo agora a psicanálise, a gente estuda muito... o Freud, a base de todo o conceito dele é a descoberta científica de um lugar onde o próprio indivíduo não tem acesso, que é o inconsciente. Segundo o Freud, de uma forma bem simples, né, o indivíduo não consegue acessar os conteúdos do seu inconsciente, que são memórias gravadas, traumas e lembranças da sua primeira infância. É um lugar ali escondido e que às vezes ele se manifesta de várias formas. O Freud fala de várias formas, até os sonhos é uma forma de se manifestar. É muito interessante, né? Porque eu vou falar isso aqui, espero que ninguém fique escandalizado com o que eu vou falar. Dizem que o Freud era ateu, eu não tenho algumas dúvidas, para mim ele tinha um problema muito sério com a religião judaica, com a religiosidade judaica. Não sei se com Deus, mas eu acredito que ele conheceu muito questões relacionadas à palavra de Deus no Antigo Testamento. Porque quando você ouve ele falar do inconsciente, você lê lá em Provérbios, Salomão falando sobre tudo que se deve guardar, proteger, protege, guarda o teu coração, porque é do coração que saem as fontes da vida. Parece muito com um lugar chamado inconsciente do Freud. Eu faço esse paralelo, não sei se isso procede, mas me parece que, porque o coração para o judeu era esse lugar do interior do indivíduo, né? Mas enfim, falando desse lugar escuro em que nem nós temos acesso, quando você lê esse texto de Hebreus, você compreende que para Deus esse inconsciente, essas memórias, essas lembranças, esses traumas, essas feridas do seu passado e agora do presente e as que virão no futuro, elas estão claras aos olhos de Deus. Quando você se vê agindo de uma forma e não sabe por que eu ajo dessa forma, porque eu tomo essas decisões, essa mesma decisão sempre do mesmo jeito, porque isso me causa uma angústia. Isso tem a ver com algo que lá da sua psique que você não compreende, mas Deus compreende. E se você vai até Deus, naturalmente, você consegue se conhecer melhor. Olha que interessante, porque a teologia nos diz conhecer a Deus para nos conhecer melhor. Quando eu conheço o aspecto da onisciência de Deus, eu vejo a possibilidade de compreender a mim mesmo mais profundamente e plenamente, porque Ele tem o conhecimento perfeito de todas as coisas, tudo está exposto aos seus olhos. E mais, o conhecimento e a sabedoria. Essa é a outra expressão extremamente importante aqui para nós. A sabedoria, no seu sentido mais completo, pertence a Deus. Olha que legal. Preste atenção, porque onisciência é o conhecimento pleno. A sabedoria é como Deus usa esse conhecimento de forma perfeita, certo? Então, a sabedoria consiste não somente em conhecimento completo acerca de todos os aspectos da vida, mas também consiste no irresistível cumprimento de tudo que ele tem em mente. Olha que legal. Deus conhece todas as coisas e a sabedoria de Deus está no elaborar perfeitamente o seu projeto e a realização do seu supremo propósito. Existe um livro com esse título, eu não me lembro o autor, mas pesquisa aí o livro Supremo Propósito.
Eu li esse livro, é um pouquinho complicado de entender, porque ele é eu acho que ele é alemão, pelo nome dele, diferente, mas é muito legal. É um livro que traz um conceito muito importante. Deus não tem propósitos diferentes. Deus não tem uma história para cada um, para cada povo, para cada pessoa. Ele vai trazendo, ele compreende que Deus, na sua sabedoria, soberania, onisciência, ele já elaborou todo um projeto para a sua criação. E que em momento algum esse projeto foi abalado, certo? Nem o pecado humano abalou o projeto de Deus. Entende isso? Porque o projeto de Deus é perfeito, está acima, é dele. Não depende do ser humano, certo? Depende do próprio Deus. A sabedoria, então, de Deus está na realização desse seu supremo propósito, de modo perfeito. E Deus, então, em todo o seu agir, em todo o seu mover, em todas as suas decisões, ele conhece plenamente os resultados e as consequências, ok? Gente, se isso não me traz uma grande paz ao coração, então o que me traz paz, né? Essa pandemia, será que Deus levou um susto e falou, ixi, fugiu o vírus lá da China? Não, gente, Deus permitiu que isso acontecesse, mas ele não deixou de ter um propósito, ou isso fazer parte do seu supremo propósito. E ele sabe as consequências, os resultados de tudo isso. Agora, o que é interessante é que ele sabe que o resultado será sempre bom. Sempre bom. Amém? Nós vamos falar disso mais um pouquinho adiante. Mas vamos lá, vamos seguir mais um pouquinho. A sua sabedoria, ela inclui, isso é perfeito também, a discriminação infalível entre o que é o bem e o mal. Ou seja, por Deus conhecer todas as coisas, saber agir diante de todas as coisas com perfeita sabedoria, ele tem a plena conhecimento do que é o bem e o mal. Não dá para... Deus não se engana, né? Eu gosto sempre de comparar com a gente, como a gente se engana entre o bem e o mal. Muitas vezes, o bem que nós estamos fazendo, ele no fundo tem uma base intencional má, ok? Certo? E nós somos capazes de ter uma intenção até boa, mas agir de forma errada. Já ouviu falar na mentira branca? Mentira é pecado, se é pecado é errado, mentir é mentir, é pecado e está errado, não pode mentir. Mas aí a pessoa fala, não, mas eu menti para o bem, né? Eu menti por uma causa maior, né? Então eu tenho uma intenção boa, mas eu não sei agir para promover o bem, então eu faço o errado, né? Deus não, Deus distingue tudo, o bem e o mal. Por isso que Deus, ele é justo em suas recompensas e punições, certo? Que são as retribuições respectivas dos justos e dos ímpios, dos iníquos. Ou seja, por isso que Deus é justo quando ele recompensa e pune, quando ele castiga, quando ele disciplina, certo? E até quando ele presenteia. Deus é plenamente justo, ele sabe a medida exata, né? Tem um momento em que Davi fala, né, que é melhor estar na mão do Deus justo do que de homens injustos, né? Muito melhor. Mas vamos lá, olha o que o texto diz lá em Jó. Quer abrir comigo? Abra sua Bíblia, lá no livro de Jó, capítulo 12, verso 13. E se você tem pergunta, não chegou nenhuma para mim aqui, só tem uma galera bacana hoje aqui, Neiva também, Deus abençoe a sua vida, muito bom ter você aqui. E se você tem pergunta, já vai colocando, se você está entendendo o que eu estou falando, se está tranquilo, dá um ok. Muito bom, a Larissa fez uma pergunta muito legal aqui, e extremamente importante.
ter a consciência, ou, né, que Deus sabe e conhece tudo a seu respeito, assusta ou conforta? Isso é muito interessante. Eu acho, irmãos, que essa informação para o ímpio, para o não convertido, assusta. Eu acho que essa informação para aquela pessoa que é verdadeiramente convertida, discípulo de Jesus, e que anseia pela santidade, né, lhe conforta. Porque mesmo ciente de que Deus vai revelar o seu mal, toda a maldade que está em seu coração, os seus intentos, os seus pecados e tudo mais, você sabe que isso vai ser para uma correção. E a correção de Deus é justa e é fruto do amor dele por nós, né? Então, saber que Deus vai te corrigir para o bem é maravilhoso, né? Mas vai doer. Pode, e às vezes dói. Mas eu acho que não assusta, conforta. Dá um gelo, né? Mas é a injeção doída, né? Você sabe que você está com dor, você leva a injeção. Deixa eu contar uma história aqui. Eu nunca tinha tido pedra no rim. Nunca tinha tido pedra no rim. E eu não gosto de injeção. Não gosto de injeção. Então, eu fujo de injeção, de agulha. Não gosto de agulha. Mas eu comecei a fazer uma dieta maluca por conta própria, que eu cortei o carboidrato e comia muita carne, só proteína. Minha irmã é fisioterapeuta, era da saúde também, sempre foi muito atleta. Ela falou, Eduardo, isso vai te dar pedra no rim. Eu falei, vai nada. Mas de ter feito 6 meses, eu um dia acordei um domingo de manhã, ia para a igreja, e aí começou a me dar uma dor, uma cólica dolorida. E meu pai me pôs no carro e fomos pro hospital e tal. E a hora que eu cheguei no pronto-socorro, o que eu mais desejei naquele momento, sabe o que foi? Uma injeção, uma agulha. Porque eu sabia que a dor da agulha era menor do que a dor que eu sentia por causa de uma pedra no rim. Então quando me converto, eu descubro que a disciplina de Deus, por mais dolorosa que ela possa ser, ela ainda é menos do que o mal que o pecado me causa. Na realidade, a dor da disciplina vai me trazer bem, ainda que doa. O pecado dói e traz o mal, igual a pedra. Então, a gente fica meio assim, mas quando Deus disciplina, é bom. Amém? Vamos ler o texto? Nós não lemos ele, né? Deus é que tem sabedoria e poder. A ele pertence o conselho e o entendimento. Todas essas palavras aqui, sabedoria, conselho e entendimento, são correlatas, né? Uma complementa a outra, né? Deus tem a sabedoria, esse saber pleno, né? Não só de conhecimento, mas de como agir diante das circunstâncias, né? O conselho, nós falamos disso. Deus tem a total didática, vamos assim dizer. Ele tem plenamente capaz e poderoso de nos instruir no caminho que devemos seguir. A disciplina dele é instrutiva, né? Por isso a ele pertence o conselho e a ele pertence o entendimento. A palavra entendimento aqui pode ser lida como compreensão. O que é isso? Por quê? Deus conhece os nossos limites. Gente, isso é muito legal também, a gente olhar para sabedoria, onisciência e sabedoria de Deus. Deus sabe até os nossos limites, né? Até onde a gente aguenta a dor, as nossas dificuldades, né? Hebreus usa uma expressão que Jesus pode se compadecer de nós. É a mesma ideia ali desse entendimento, né? Ele não que ele abra mão dos seus mandamentos por conta dos nossos limites, não é isso. Mas Deus, ele sabe nos dar o tempo por aprendizado. Eu acho que essa palavra é legal, né?
Deus ele consegue nos dar o tempo do nosso aprendizado, porque Ele vê o nosso esforço, mas vê a nossa dificuldade. E Ele nos permite isso também porque a gente acaba de alguma forma participando desse nosso desenvolvimento e isso nos traz uma certa alegria também e satisfação, né? Então esse entendimento eu acho que é bem por aí. Parte da ideia do conceito de Jó. Jó tem esse conceito muito dentro dele, porque Jó vai ao extremo do sofrimento, mas não extrapola o limite daquilo que ele suportaria. Nem ele imaginou que ele suportaria tanto sofrimento, mas ele suporta. Amém? Legal isso, né, gente? Vamos lá, vamos seguir. Dúvidas? Larissa, se eu respondi sua pergunta, põe aí respondida, por favor. Mas vamos lá. Pois amém, né? Acho que sim. O que essa sabedoria e essa onisciência tem a ver conosco? Sendo um pouco repetitivo, ou, né, para não falar repetitivo, enfático, que é uma palavra mais bonita para o professor, para o cristão, a onisciência e a sabedoria infundem grande confiança e conforto. Que é um pouco do que a Larissa acabou de falar aí. Porque Deus conhece as nossas necessidades também. Ele entende as nossas tribulações, né? E nos deu a sua infalível palavra para nos guiar por toda a nossa vida. Agora, pega toda essa sabedoria, essa onisciência de Deus e pensa, Deus pegou tudo isso dele e colocou tudo isso na Bíblia. Quando ele inspira os homens a escrever a Bíblia, ele os inspira a partir da sua onisciência e a partir da sua sabedoria. Não é a partir da sabedoria do homem. A Bíblia não é escrita a partir do conhecimento do homem sobre a vida. Certo? É lógico que a Bíblia ela fala de externa a falta de conhecimento do homem sobre geografia, sobre biologia muitas vezes, né? O Sol parou, depois descobriu que o Sol não parou, mas não é dessa sabedoria que nós estamos falando, não é essa a intenção, é o viver humano nos escritos da palavra de Deus, né? Deus, de forma plena, sábia e onisciente, ele nos aponta como deve ser o viver humano. Por isso que o texto fala da infalibilidade bíblica. A Bíblia é infalível. A Bíblia é para hoje. A Bíblia é para todos os tempos. Por que a Bíblia ela é para todos os tempos? Porque a onisciência de Deus fala de um Deus que vê todos os tempos. Por que eu não preciso atualizar a Bíblia? Porque a Bíblia foi escrita para todos os tempos. Porque partiu de um Deus que conhece todos os tempos. E ela é tão poderosa e tão perfeita e plena que ela nos direciona em todos os tempos. Ok? E aí tem algo a mais que é muito bonito, se você quiser abrir comigo, Tiago capítulo 1. Vamos abrir ele? Nós estamos no Hebreus, não, nós estamos em Jó agora. Eu fiquei aqui no Tiago, no Hebreus. Tiago 1, capítulo 5. Só uma explanação. Tiago faz uma leitura do conceito de sabedoria bem mais simples. Para Tiago, sabedoria é o saber viver de forma coerente a Deus, certo? A vontade de Deus, né? É a prática da espiritualidade ou da vida cristã, né? De uma forma coerente com o cristianismo, com Cristo, né? Que um pouco falamos no domingo, né? O viver né, com uma identidade cristã. Isso para Tiago é sabedoria. E ele diz assim, se porém, verso 5, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera ou lhes impede e ser-lhe-á concedida. Ou seja, Deus dá sabedoria.
Deus compartilha da sua sabedoria nas Escrituras. Deus compartilha a sua sabedoria por meio do seu Espírito Santo para sermos capazes de, ao ler a palavra, compreendê-la de forma plena e sabermos, olha a sabedoria aí, aplicá-la à vida para termos um fim proveitoso. A ação de Deus dando-nos sabedoria é o modo por ele escolhido para restaurar e aperfeiçoar o relacionamento entre ele mesmo e o ser humano, que para isso foi criado. O homem foi criado para viver plenamente o supremo propósito de Deus e a partir da vida que Deus criou para esse homem, ok? Por fim, a sabedoria também dada por Deus aos seus filhos pode ser entendida como a aplicação prática e eficaz dos princípios e mandamentos apresentados de forma teórica. Ponto aqui. Essa sabedoria de Deus, ela nos ajuda, ela nos capacita a ler a palavra e aplicar os seus princípios até em questões não abordadas pela Bíblia. Semana passada, lá no Papo Reto é aquele programa da Web Rádio Vida com Deus, Web Rádio Vida com Deus, aqui de José Bonifácio. Só você entrar no link lá no site. Nós temos um debate às quintas-feiras, 9 horas da manhã, entre pastores, e nós conversamos sobre vários assuntos. E 2 assuntos são muito interessantes e que a Bíblia não trata sobre eles. O primeiro assunto que nós tratamos lá foi rede social. Onde está na Bíblia a rede social? Né? Onde está na Bíblia? Não tem como ser cristão nas redes sociais. Perguntas diversas, pastor, veio pergunta do tipo assim, dançar musiquinha no TikTok é pecado? Olha as pessoas, pastor, como que eu olho para a Bíblia? Essa foi a pergunta no frigir dos ovos. Pastor, como eu olho para a palavra de Deus? Compreendo a palavra de Deus e aplico os princípios, dessa palavra nesta nova realidade de rede social, do TikTok, da visibilidade do Instagram, né? Hoje você vê adolescentes que sofrem, por exemplo, com falta de curtida no Instagram. Qual princípio bíblico ajuda esse adolescente a viver ali sem passar por um tipo de sofrimento como esse? Né? Depois, na outra semana, foi sobre música. A Bíblia não fala de música, se é música de Deus, música do diabo, se é música santa, música profana. Como aplicar isso diante da cultura, da música, do teatro e assim por diante? Gente, onde eu acho isso? Na Bíblia. Quem me dá a capacidade ou a sabedoria para ler esse novo tempo e aplicar o princípio bíblico? Deus. Então, eu não estou entendendo, pede sabedoria para Deus. Deus dá, diz aqui em Tiago. Gente, dando para entender? Amém? Deixa eu ver se teve mais uns amém aí. Louvado seja Deus. Vamos seguir mais aqui. A sabedoria é o meio pelo qual se alcança, a sabedoria que vem de Deus, essa frase eu gosto mais, sabedoria que vem de Deus é o meio pelo qual eu alcanço os melhores resultados pelos melhores meios. Eu acho isso perfeito, gente. Deus nos dá os melhores caminhos sempre para os melhores resultados. Nós somos teimosos porque nós não confiamos muitas vezes na sabedoria de Deus e da sua palavra. Isso aqui eu não quero viver não, né? Isso aqui é antiquado, pastor. Isso é para aquela época, pastor, né? Tem que atualizar a Bíblia, pastor. Precisa fazer uma Bíblia nova, precisa apagar uns versículos aí. Não precisa. Não precisa. Provérbios capítulo 8. A sabedoria falando.
A sabedoria que é o próprio Deus. Olha o que ele diz. Presta atenção, Provérbios 8, verso 34. Provérbios em alguns lugares é a sabedoria que vai falando. Entendeu? Ela como se fosse uma pessoa falando. Preste atenção. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Imagina que você quer ser um grande pintor. Você quer ser um pintor famoso, você quer pintar grandes quadros e você é vizinho de um Van Gogh. O que você faria? Você ficaria todo dia na porta dele esperando para falar com ele, me dá um tempo aí, rapaz. Seu Van Gogh, eu quero falar com você. E se ele resolvesse te ensinar a pintar, o que você faria? Você não ouviria ele ou você ficaria no WhatsApp? Você abriria os olhos e nem piscaria, os ouvidos e nem fecharia, porque você quer aprender fazer aquela pintura linda. Você quer aprender a viver a vida? Deus está dizendo. Então, você quer ser feliz? Então, ouça a sabedoria. Diz o texto, continuando, pois todo aquele que me encontra, olha o que diz o texto bíblico, aquele que encontra a sabedoria de Deus, encontra a vida. Hoje agora eu já estou pregando, né? Eu vou falar mais tranquilo, que nem aula, né? Aquele que encontra a sabedoria, encontra a vida e mais, o favor de Deus. Olha o que o texto continua. Olha o que diz o texto ainda. Mas aquele que de mim, ou deixa da sabedoria, se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Eu não sei, irmãos, quando eu falo desse assunto, eu fico pensando como a gente não gosta da gente mesmo, né? A palavra dele está aqui, com toda a sabedoria de Deus. Basta a gente abrir e ouvi-la para viver, como o próprio texto disse aí de Provérbios, para encontrá-la e encontrar a vida e o favor de Deus. Agora, quando a gente se afasta da palavra sábia, da sabedoria plena de Deus, a gente agride a nós mesmos. É como se a gente amasse a morte. A gente preferisse a morte aos conceitos bíblicos. Amém? Verso 15 de Efésios 5, abre aí para mim. Abre aí junto comigo. Só para a gente encerrar, esse é o último texto e eu vou encerrar ele com essa linda aplicação aqui, esse lindo conselho de Paulo a nós. Tenham cuidado, verso 15 do capítulo 5 de Efésios. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam como insensatos. A pessoa insensata é a pessoa que acredita, faz uma análise da palavra bem assim, simplória, né? O insensato é aquele que acredita que a vida o leva e que não é ele que não é ele que caminha na vida e toma decisões e escolhe caminhos, mas que a vida vai empurrando, vai levando, as coisas vão acontecendo ao acaso, e se ele tem que sofrer, ele vai sofrer, que ele tem que viver, ele não está nem aí, ele está em busca do seu próprio prazer, independente do dano que isso pode só lhe causar. Esse é o insensato. Mas Paulo diz, tenham cuidado, prestem atenção com a maneira como vocês vivem, não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Se você deixar a vida te levar, meu irmão, os dias são maus. Então aproveite as oportunidades para adquirir sabedoria, para aprender com Deus e com a sua palavra a viver. Irmãos, a experiência dos mais velhos é extremamente importante, especialmente se os mais velhos tiverem experiência com a vida com Deus. Aí é show de bola. Aí é
uma gama de conhecimento, de experiência que é fantástico, né? Mas algo que é tremendo é entender que a palavra de Deus ela é plenamente, a plena experiência, sabedoria e conhecimento sobre a vida. Portanto, não sejam insensatos, voltando ao texto, até o verso 17 estou lendo, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, 50 minutos, né? Como eu tinha falado para meu filho, foi isso que eu falei? 50 não? Eu falei menos, falei 40. Então eu extrapolei o tempo que eu tinha falado aqui para o Luiz que eu ia falar, né? Até 40 minutos, mas foi até 50 minutos de aula. Meu querido, meu irmão, espero que Deus tenha abençoado sua vida, esclarecido sobre esse assunto e que eu gosto demais dele. Eu achei que ele era mais curto, mas a gente se anima, se empolga, é muito legal esses assuntos sobre Deus. Vamos falar sobre Deus e espero que Deus abençoe muito a sua vida, te dê sabedoria e que você se apegue na sabedoria de Deus e na onisciência dele e se conforte, se console e se firme nela, em nome de Jesus. Amém? Marisete, Deus abençoe sua vida também. Amém, queridos? Vamos orar, né, do Senhor, pedir mais uma vez. Vamos pedir essa sabedoria para Ele, né? Pai, muito obrigado pela Tua palavra e por esse estudo de hoje. Nos ajuda, Pai, a vivermos de maneira sábia e não como insensatos, nécios, porque queremos ser felizes e viver, achar a vida e o favor do Senhor, como diz no texto. Por isso nos ensina, nos ilumina para compreendermos a Tua onisciência, a Tua sabedoria e dá-nos dessa sabedoria para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela Tua presença, obrigado pelo tempo que passou comigo aqui. Deus abençoe sua vida. Amanhã, 9 horas da manhã, dia de oração até meio-dia. Você pode ir lá na igreja orar, falar com o Senhor e das 2 às 16 horas. E às 20 horas no meu Facebook, não no Facebook da igreja, nós temos a nossa sala de conversa dividindo o fardo. O link vai estar no WhatsApp também, você pode entrar, ou no meu Facebook, se você entrar lá, você vai ver participar da sala. Entra lá, clica, vai ser um tempo gostoso. Amém? Deus abençoe, Kátia também. Deus abençoe a todos, Roseli, Jonas, Bruno, Larissa, todo mundo que estava aqui. Deixa eu ver quem mais estava aqui. O Bila, Deus abençoe a vida dos irmãos, todos vocês. Do Natan que entrou aqui, a Silvia também que entrou. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até.